Amém. Boa noite a todos. Graça e paz em nome de Jesus. Abram suas Bíblias ao livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Nós iremos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas e hoje nós iremos tratar a respeito da tentação do diabo a Jesus. Então, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Se você achou, diga amém. Misericórdia. Quem foi que disse misericórdia? Podia ser. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se manifeste, se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: Eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele cultuarás. Em seguida, levando-o a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te damos graças, bendizemos o teu nome. Adoramos a Ti, Senhor, de várias maneiras, mas em especial nesse momento te adoramos através dos cânticos, dos louvores. E te rogamos, ó Deus, que a Tua palavra, que é santa, que é bendita, que é eficaz, ela venha penetrar não apenas em nossos ouvidos, mas penetrar em nosso coração. Que o Teu Espírito, que é bendito, que é santo, venha, Senhor, sobre nós e até nós, e prepare o nosso coração, ilumina o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, e que a Tua palavra verdadeiramente penetre em nosso coração. Fica conosco, ó Deus, nessa noite e nos prepara para a Tua palavra, para que a Tua palavra, ao vir de encontro ao nosso coração, ela venha produzir aquilo que cada um de nós necessita. Se seja correção, que a Tua palavra nos corrija, se seja, ó Deus, transformação, que a Tua palavra nos transforme. Se nós necessitamos, Senhor, de ânimo, de edificação, que a Tua palavra assim venha fazer. Mas seja o que for, que a Tua palavra, Senhor, venha produzir em nosso coração. É isso que rogamos e em Cristo Jesus te agradecemos hoje e para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que nós iremos tratar, meus irmãos, é o que eu estava dizendo no início. Nós vamos tratar sobre a tentação do diabo a Jesus, que foram os 13 versículos que a gente leu aí. Só que antes da gente falar a respeito da tentação propriamente dita, para que a gente entenda e compreenda o que de fato estava acontecendo aqui, é necessário que a gente vá para esses dois textos que vocês estão vendo aí, que está aparecendo aqui na tela. O primeiro dele é Romanos capítulo 5. E, obviamente, como sempre eu peço, não desmarque Lucas capítulo 4, porque a gente vai voltar para aí. Mas abre em Romanos capítulo 5. E é muito importante que a gente
entenda e tenha isso que Paulo está dizendo aqui aos romanos, que a gente tenha isso em nossa mente. Romanos capítulo 5, versículos do 12 ao 15, diz assim, todo mundo achou? Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. O que Paulo está dizendo aqui? Que o pecado entrou no mundo por intermédio de um só homem. Quem foi? Adão. Ia responder? Pode responder. Adão. Versículo 13. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que haveria de vir. Preste atenção nessa frase. Adão é figura daquele que haveria de vir. E ele está falando de quem? De Jesus. Então preste atenção. Por intermédio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Que homem? Adão. Adão é figura daquele que haveria de vir. Quem é? Jesus. Vá para o versículo 17. Não, perdão, versículo 15. Mas a dádiva gratuita não é como no caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Agora vá para o 17. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só homem, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da divina e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só Jesus. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz a vida. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está colocando lado a lado Adão e Jesus. Se por meio de Adão o pecado entrou no mundo, por meio de Cristo esse pecado é perdoado. É isso que Paulo está fazendo aqui. Agora vá para 1 Coríntios capítulo 15. E não se preocupe que daqui a pouco eu vou explicar por que a gente está lendo esses dois textos. Versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 45. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Quem é esse último Adão? Jesus. 46, versículo 46. Mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem é do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. A semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Aqui, Paulo está demonstrando que aqueles que são da terra são a semelhança de Adão, mas aqueles que ressuscitarem serão a semelhança do homem espiritual, a saber, Jesus. Por que a gente está lendo esses dois textos? Porque Paulo está dizendo duas coisas muito importantes para a gente entender Lucas capítulo 4. A primeira é, obviamente, o pecado entrou por meio de Adão e Jesus é aquele que pode perdoar esse pecado. E a segunda coisa, que é aqui em 1 Coríntios 15, Paulo está dizendo que Jesus é uma espécie de segundo Adão.
Aonde o primeiro Adão não foi capaz de obedecer a Deus, o segundo Adão, ele foi capaz. Aonde o primeiro Adão não resistiu à tentação do diabo, o segundo Adão, ele resistiu. E aonde foi que o segundo Adão resistiu à tentação do diabo? Aqui onde a gente leu em Lucas capítulo 4. Então volte para lá. Então preste atenção. O que está se repetindo aqui, meu irmão, é a tentação do início. No início, Deus cria Adão e Eva, e aí o diabo entra lá no jardim para tentar eles. E eles não resistem à tentação e pecam. Agora, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Lembre-se, Jesus foi batizado. E o batismo de Jesus configura a criação de um novo povo para Deus. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Um novo povo para Deus estava sendo criado ali do batismo de Jesus. E assim como Adão foi criado e logo ele foi tentado, assim também Jesus, ao ser batizado, ele vai ser levado pelo Espírito para ser tentado. Aqui no versículo 1 do capítulo 4 de Lucas, não tem esse relato dizendo que o Espírito levou ele para ser tentado. Olha o que diz aí, versículo 1. Na plenitude do Espírito Santo, ou seja, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Só está dizendo que ele foi levado para o deserto. Lá em Mateus capítulo 4, lá no versículo 1, vai dizer que o Espírito leva Jesus para lá com o propósito de ser tentado. Quer ver falar para Mateus capítulo 4? Mateus capítulo 4, versículo 1, né? E não desmarque Lucas, porque a gente vai voltar para aí. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, essa tentação de Jesus aqui não é uma tentação por acaso. Jesus foi levado ao deserto com o propósito de ser tentado. Porque ele é o segundo Adão. Era necessário que ele passasse por essa tentação. Que ele resistisse o diabo face a face. Porque o primeiro Adão, o homem lá, o primeiro que foi criado, ele não resistiu a essa tentação. Pelo contrário, ele caiu nessa tentação. Então e detalhe, né? Lembra o que a gente leu em Romanos? Por intermédio de um só homem, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Então, isso significa dizer que Adão, ele é o representante de toda a humanidade. E em Adão, toda a humanidade caiu. Vocês entenderam isso? Por outro lado, em Cristo, toda a humanidade daqueles que crerem em Jesus serão redimidos. Mas para que eles fossem redimidos em Jesus, era necessário que Jesus fosse tentado e resistisse à tentação. Caso contrário, ele, que agora é o novo representante, né, da raça humana, ele teria caído como Adão. E aí teríamos mais um representante que não resistiu à tentação. Só que não foi isso que aconteceu com Jesus. Ele vai levado para o deserto com o propósito de ser tentado e ele resiste à tentação. Amém? Isso é o que está aqui, logo nessa introdução, que são os 2 primeiros versículos, e
por exemplo, veja aí o versículo 2. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, e detalhe, né? A gente olha para esse texto da tentação, e principalmente para Mateus e Marcos, que vão falar do texto da tentação, a gente não tem tanta ideia, porque assim, o diabo tentou Jesus quantas vezes? Em 40 dias, você acha que ele tentou ele só 3 vezes? O texto relata 3. Mas o texto diz que ele passou, o versículo 2, 40 dias sendo tentado. Provavelmente ele tentou outras coisas. Mas o que foi relatado foram 3. Né? Em Mateus, ele não diz que ele passou 40 dias sendo tentado. Diz que ele passou 40 dias no deserto e ele sofreu tentação. Mas aqui em Lucas diz que ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então a gente não tem muita ideia do quanto essa tentação, porque assim, olha só, no jardim, a serpente entra no jardim, ela tenta, né, Adão e Eva, e assim que ele tenta, logo o que acontece? Eles caem. Foi necessário ele passar 40 dias tentando? Não, porque na primeira eles já caíram. 40 segundos. Mas aqui ele estava, como Jesus estava resistindo, ele estava persistindo. Ele estava continuamente tentando Jesus durante os 40 dias. E, mais uma vez, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto com o propósito, com o objetivo de ser tentado. Ele tinha que passar por essa tentação. Por que eu estou enfatizando isso, meu irmão? Que Jesus tinha que passar por isso. Porque, meu amado, Satanás está aqui tentando quem? O Filho de Deus. Se ele foi audacioso ao ponto de chegar assim, face a face do Filho de Deus e tentar o próprio Filho de Deus, o que vocês acham que ele vai fazer com a gente? Se ele foi audacioso a chegar de frente a Jesus e tentar o próprio Filho de Deus, quanto mais ele não fará com a gente. E tem um detalhe importantíssimo aqui. 2 detalhes muito importantes. O primeiro, Jesus foi tentado num momento de fragilidade humana. Porque logo no começo ele está como? Com fome. Ele tem necessidades que precisam ser cumpridas, que precisam ser saciadas. E aí o inimigo, ele se aproveita dessa fragilidade humana para colocar diante de Jesus a tentação. E o segundo detalhe importante aqui é que Jesus estava no início do seu ministério. Preste atenção, meu irmão. O inimigo vai nos tentar. Mas principalmente o inimigo nos tenta, principalmente no início da nossa caminhada de fé. Porque no início da nossa caminhada de fé é onde nós somos mais frágeis. Porque a nossa fé ainda não está firmada. Porque a nossa fé ainda não está fortalecida. E aí ele tenta. Obviamente que Jesus aqui, ele não foi tentado por Satanás apenas no início do seu ministério. A gente vai ver isso, ele tentou outras vezes. Talvez não diretamente, mas indiretamente ele tentou. Como ele continuamente continuará nos tentando, não só no início da nossa fé. Mas o que eu estou querendo dizer é que no início da nossa fé, a gente é mais fragilizado para ser tentado, porque a fé ainda não está fortalecida. E o segundo detalhe aqui é que ele vai nos tentar no ponto aonde nós somos mais fracos. Onde a gente é mais frágil. É por isso, meu irmão, que nós precisamos conhecer as nossas
limitações e fraquezas. Porque se nós conhecemos, não se engane, o diabo conhece as nossas fraquezas. Porque constantemente a gente está mostrando isso. Constantemente elas estão aparecendo. Constantemente a gente está mostrando para ele aonde é que a gente é fraco. E é exatamente aí que ele vai atuar. Na fragilidade. Não pense que ele vai tentar você aonde ele sabe que você é forte, não. Ele vai tentar aonde você é mais fraco. Ele fez isso com Jesus. Ele tentou Jesus numa situação de fragilidade humana, de uma necessidade humana, uma necessidade física, que é a fome. E não somente isso, mas preste atenção numa coisa. Com quem Jesus estava? Fisicamente, ele estava com quem? Quando ele foi tentado? Ele estava sozinho. Aonde? Que situação é essa? Um lugar onde não tem nada e ele está sozinho. É uma situação de solidão. Não é isso? É mais fácil a gente ser agarrado e tentado pelo inimigo se a gente estiver longe da comunhão? Sim ou não? Jesus poderia estar sentindo ali um momento de abandono. Poderia, não estou dizendo que ele estava. Porque ele está só, ele está no deserto, ele está num lugar que não tem nada, a ermo. Então, eu quero que você note que o inimigo, ele está usando aqui todas as situações da fragilidade humana para tentar Jesus. E o mais interessante, né, é que Jesus está num lugar de escassez, de fome, e ele é tentado, mas Adão está em um lugar de quê? De fartura. Um lugar onde, para onde ele olhar, ele vai ver a criação bela de Deus e ele cai ali. E Jesus está num deserto onde não tem abundância de nada, pelo contrário, escassez, e é ali que ele resiste. Então, meus irmãos, eu quero que você note exatamente isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, conhecer as nossas fraquezas. E é isso que Jesus fala quando ele diz que a gente precisa vigiar. Conhecer aonde a gente é fraco. E aí fortalecer essa área de fraqueza nossa. É como, por exemplo, quando você vai dormir à noite, você tranca a sua casa? Sim ou não? Você poderia dizer que a sua casa tem um lugar que é mais fraco do que outros? Que se alguém quisesse entrar por ali, ele conseguiria mais fácil? O que você faz com esse lugar? A gente faz isso lá em casa. Tem um lugar lá que se você empurrar, vai ficar gravado. Mas é nesse lugar que a gente fortaleceu. Que a gente colocou uma tranca, uma trava. Porque era o lugar mais fraco. Mas para isso a gente precisa saber quais são os lugares fracos. E aí a gente fortalece. Amém? Amém? Então vamos lá para as investidas de Satanás. E vamos começar aqui porque olha que coisa interessante. Leia comigo o versículo 22 do capítulo 3 de Lucas. Que ele vai dizer o seguinte, ó: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e uma voz do céu diz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado.
Então aqui Jesus, ele foi batizado e uma voz do céu disse: tu és o meu filho amado. Agora vá para o capítulo 4, versículo 3 e olhe como é que o inimigo começa a tentação. Ele diz: se tu és o filho de Deus. Está vendo? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está colocando aqui a palavra de Deus em dúvidas. Deus havia dito para Jesus: tu és o meu filho. E aí vem o diabo e diz: se tu és o filho. Ele está colocando em dúvida a palavra de Deus para Jesus. E olha só que isso ele fez também com Adão. Cuidado para não pisar aí no fio. Cuidado que já mexeu aí. Preste atenção aqui, meu irmão. Quando ele foi no jardim tentar Eva, qual foi a primeira frase que o diabo disse para ela? Foi assim que Deus disse? Não comerás, não foi isso? Ele está colocando em xeque o quê? A palavra de Deus. E todas as vezes, meu irmão, que a palavra de Deus, ela não for mais a nossa regra, todas as vezes que a palavra de Deus, ela deixar de ser a verdade, todas as vezes que a palavra de Deus, ela cair em descrédito, tudo desmorona. Tudo. Porque a palavra é a nossa regra de fé e prática. A palavra é o nosso guia, é o nosso norte, é quem nos conduz, é quem nos direciona, é quem nos dá uma base moral para a nossa vida. E se ela deixar de ser a verdade, se ela for descredibilizada, a gente não vai ter mais base moral. E se a gente não tiver base moral, a gente vai poder fazer tudo o que a gente quiser. Porque não existe mais um padrão. Você consegue perceber por que hoje as pessoas estão querendo tanto acabar com a palavra de Deus? Já proibiram nas escolas da Bíblia ser lida? Nas repartições públicas não pode mais haver nenhum tipo de manifestação religiosa cristã, porque se for em outras religiões pode. Tudo isso por quê? Porque se a palavra de Deus ela não tiver mais essa força como sendo a verdade, então não existe verdade. E se não existe verdade, eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Satanás está fazendo exatamente isso, descredibilizando, quebrando o padrão. Porque se não há um padrão para seguir, então eu posso seguir qualquer coisa. Você já leu um livro chamado Alice no País das Maravilhas? Sim ou não? Quem já leu aí, levanta a mão. Eu gosto muito da cena do gato. Você já viu esse gato no livro, no filme, sei lá? É o gato na árvore. E aí a Alice pergunta para ele: vem cá, essa estrada aqui leva para onde? E ele pergunta: para onde você quer ir? Aí ela disse: eu não sei. Aí ele disse: então qualquer estrada serve para quem não sabe para onde está indo. Se você não sabe o que fazer, se você não tem um padrão, se você não tem um guia, se você não tem um manual de como viver, que é a Bíblia, esse manual é a Bíblia, mas se ele cair em descrédito, então você não tem um padrão de comportamento. E se você não tem um padrão de comportamento moral, você vai viver da maneira que você quiser. Por isso essa tentativa de tirar a Escritura, de descredibilizar a Bíblia que existe hoje. Não existe mais um padrão, pelo menos na cabeça deles, né? Eles querem tirar isso. Não existe mais.
Então andar assim, falar assim, se comportar assim, pensar assim, se vestir assim, já deixou de ser um padrão. Se pode se vestir do jeito que quiser. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre vestimenta? O que a Bíblia fala sobre vestimenta, irmãos? Que deve se vestir com decência. Mas se a gente tira a Bíblia da equação, como é que a pessoa vai se vestir? Do jeito que ela quiser. Então o diabo está descredibilizando a palavra de Deus. Tentando aqui fazer com que a Bíblia que a palavra de Deus não tenha mais a força da verdade. Deus diz: tu és o meu filho amado. E Satanás está dizendo: se és o filho de Deus. Tentando colocar em xeque, em dúvida, a veracidade, a verdade da palavra de Deus. E aí ele fala uma coisa interessante. Ainda no versículo 3. Se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Eu quero que você note uma coisa. De que é feito o pão? De trigo. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, o que ele usou? Pães e peixes. Por quê? Porque pão é feito de trigo. E o que é que tinha nos pães que ele multiplicou? Trigo. Então pão só pode vir de pão, de trigo. Assim como peixe só pode vir de peixe. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Escute isso. Nenhum milagre de Jesus foi antinatural. Eu não estou dizendo que ele não foi sobrenatural. Estou dizendo que ele não foi antinatural. Como assim antinatural? Por exemplo, multiplicou pães, então ele pegou um pão e do pão ele fez pães. Pegou um peixe e do peixe ele multiplicou e fez mais peixe. E a água no vinho? É natural ou antinatural? É natural. Como é que é feito o suco da uva? Aliás, perdão, como é que é feita a uva no pé? Como é, irmãos? Como é que com a videira, né, que é a árvore da uva, ela dá fruto, da vinha, da uva? Como é, de novo, como é que uma uva enche de suco? Com água. Da onde? Vinda da onde? Das raízes da árvore. Não é isso que acontece? Então, Jesus, ele só acelerou o processo. O suco de uva vem da água. É ou não é? Então, ele pegou essa água, que era natural, que era normal, e dessa água ele acelera o processo e transforma ela em vinho. Nenhum milagre dele foi antinatural. E quando ele ressuscita um morto? Não é natural que o homem morresse. Deus não criou o ser humano para morrer. Se assim, tanto é que lá no meio do jardim, qual era a árvore que tinha lá? A árvore da vida. Porque o plano não era que o homem morresse. Então, na verdade, a morte é antinatural. Então, Jesus ressuscitando alguém, ele vai fazer com que aquela vida se torne aquilo que deveria ser. E a mão ressequida? O homem da mão ressequida tinha uma mão, né, atrofiada. Essa mão, ela vai voltar ao normal. É normal que alguém tenha uma mão atrofiada? Não. O normal é que ela seja desenvolvida, não é isso? Então, ele só pegou esse processo que no meio do caminho, por algum motivo,
ela atrofiou. Então ele só fez que o processo fosse naturalmente voltasse àquilo que deveria ser. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Nenhum milagre que Jesus fez é antinatural. Sabe por quê? Porque Deus, ele criou, na sua criação, ele criou uma ordem. A criação, ela funciona, ela existe seguindo uma ordem que não pode ser quebrada. Quando essa ordem que Deus estabeleceu para a sua criação, ela é quebrada, isso vai contra aquilo que Deus quer. Então, preste atenção. Deus deu uma ordem para Adão. Qual foi? Não comer do fruto. Deus não deu essa ordem? Ele quebrou? E o que é essa quebra da ordem? É o quê? Mas configurou o quê? Pecado. Olha o que Satanás está tentando falar aqui para Jesus. Transforme pedras em pães. Pão vem de pedra. Essa é uma ordem natural. E se ele transforma pedras em pães, o que ele estaria fazendo? Quebrando a ordem que Deus estabeleceu. Que pão só pode vir de trigo e não de pedras. Então Jesus, se ele transforma pedras em pães, ele estaria quebrando a ordem natural de Deus e configurando o pecado. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. É justo a gente comer quando está com fome? Sim ou não? É, não é? Se você está com fome, é justo que você coma. Se Jesus fizesse isso, transformasse pedras em pães, né? Porque ele diz assim, olha, mas eu estou com fome, é justo que eu coma. Era justo que ele comesse? Mas não é justo ele comer quebrando uma ordem de Deus. O que Satanás está fazendo aqui é pegando uma coisa que é justa e camuflando ela para tentar fazer com que Jesus quebrasse a ordem natural. Meus irmãos, hoje ainda ele faz isso. Quando ele coloca na mente e no coração das pessoas que essa ordem natural de Deus não existe mais. Quando é que ele faz isso? Quando ele coloca na mente e no coração das pessoas que homem não é homem, que mulher não é mulher. Ou quando ele diz, olha, ele até nasceu homem, mas ele pode ser o que ele quiser. É natural? Mas são dois homens aí, mas é justo que eles se amem, não é? O amor é justo? É justo amar alguém? Não, é justo amar alguém? É. Mas é justo eu amar alguém quebrando uma ordem de Deus? Aí não. Estão percebendo como ainda hoje ele usa da mesma estratégia? Sim. Jonathan. É, o filho de Saul. Sim. Uhum. É. Vocês estão entendendo, irmãos? Ainda hoje, Satanás faz isso. Ele usa essas estratégias de pegar coisas que são justas e distorcem elas para que a ordem natural daquilo que Deus estabeleceu seja quebrado. E muita gente, inclusive pessoas que se dizem cristãs, estão defendendo essas coisas. É natural que uma criança que está na barriga da mãe, ela nasça? Sim ou não? Mas está se colocando hoje
na mente de muitas pessoas, inclusive de pessoas que se dizem cristãs, que é natural tirar a criança da barriga. Porque não é justo para a mãe. Não é justo. Satanás ainda age da mesma maneira. Ele tenta descredibilizar a palavra de Deus. Isso. Ele tenta descredibilizar a palavra de Deus e ele tenta fazer com que coisas justas sejam usadas para ir contra a ordem natural daquilo que Deus estabeleceu. Ainda hoje ele faz isso. Mas vamos ver o que Jesus responde para ele. Fosse eu dizer, sai daqui, infeliz. Mas ainda bem que era Jesus. Versículo 4. Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão o homem viverá. Não só de pão o homem viverá. O que Jesus está fazendo aqui, meu amado, minha irmã, é reafirmando a palavra de Deus. O Satanás não começou dizendo, olha, se tu és o filho de Deus, né? Colocando em descrédito, ou pelo menos colocando em dúvida a palavra de Deus, e Jesus está reafirmando, não, o que está escrito é isso. Ele reafirma que ele é alguém que crê e que segue a ordem natural de Deus, a ordem que está descrita na palavra de Deus, porque assim está escrito. Que o que vale não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa, mas é o que Deus deixou lá estabelecido, que ele usou os seus servos para deixar registrado a sua palavra, a verdade, é isso que basta, é isso que é suficiente para nós. Porque está escrito, não só de pão viverá o homem. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, é que o que nos mantém, o que nos sustenta, é Deus. E infelizmente a gente, de muitas maneiras, a gente não acredita nisso. Por exemplo, e entenda o que eu vou dizer, tá? A gente às vezes diz assim, ó, mas eu preciso comer. E geralmente a gente usa essa frase quando a gente, por exemplo, precisa trabalhar e aí a gente abre mão de muitas coisas em respeito de Deus para poder trabalhar. E aí a gente diz, mas a gente precisa comer. É ou não é? E Jesus está dizendo para Satanás, não só de pão o homem viverá. Jesus não está dizendo que o pão não é importante. Jesus não está dizendo que trabalhar pelo pão não é importante. O que ele está dizendo é que Deus é mais importante. E que se preciso for ele ficar sem comer para fazer a vontade de Deus, ele fará. O texto de Deuteronômio 8 que Jesus está citando aqui, né? Porque Lucas ele só foi até a primeira parte, né? Nem só de pão viverá o homem. Mas a segunda parte de Deuteronômio 8:3, ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que nos sustenta, meu irmão, minha irmã, é o que Deus diz. Se esse mundo ele está do jeito que está ainda de pé, ele só está por causa da palavra de Deus, que ainda sustenta todas as coisas. Porque afinal de contas, se Deus disser para nós hoje que nós não ficaremos mais aqui, a gente vai ficar? Quem garante a gente aqui é Ele. Não é o pão, não é o trabalho, não é nada disso, não é a nossa saúde, é Deus que garante, é a palavra dele que nos garante aqui.
Por isso Jesus está dizendo, nem só de pão o homem vive. Eu não preciso usar de desculpas que aparentemente são justas para quebrar uma ordem de Deus. É justo que Jesus comesse depois de 40 dias sem comer. Mas ele está dizendo, eu não vou fazer isso. Se para isso eu precisar quebrar a ordem natural de Deus. Porque o homem não vive só do pão. Ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Mas Satanás não para por aí. E ele continua, versículo 5. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque me foram entregues e os dou a quem eu quiser. Se adorares, tudo será teu. Eu não ia falar sobre isso, mas é uma coisa interessante. O diabo falou a verdade aqui? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que ele mentiu, levanta a mão. Ninguém acha que ele mentiu. O que vocês acham? Ele mentiu ou ele falou a verdade? Por mais que a Bíblia descreva o Satanás como o pai da mentira, aqui ele não mentiu. Como vocês falaram, o mundo jaz no maligno. Então, ele disse algo que era verdadeiro. Eu posso oferecer isso para quem eu quiser. Porque o mundo, não a história, mas o sistema mau que rege esse mundo está nas mãos de Satanás. Então, o que ele oferece para Jesus, que é uma coisa interessante, porque o que ele está oferecendo para Jesus, a glória dos reinos e tudo mais, era algo que Jesus iria ter. Mas Satanás está oferecendo a Jesus um atalho. Basta que tu me adore. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, Jesus, tu vai resgatar tudo isso. Mas para resgatar isso, tu vai precisar fazer o quê? Não. Não, Satanás dizendo para ele, ó, isso aqui vai ser teu mesmo, de alguma maneira. Mas para ele ser teu, né? Do jeito que Deus planejou, o que vai acontecer? O que tu vai precisar fazer? Morrer. Mas comigo, tu vai ter do mesmo jeito. Mas tu não vai precisar morrer. Tu só vai precisar me adorar. Em outras palavras, ao invés de você servir a Deus, indo para a cruz, você só basta me servir e tudo será teu. Essa era a proposta. Proposta tentadora. Afinal de contas, ele não precisaria morrer. Não é? Então, meus irmãos, olha que coisa maluca. Porque é interessante uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção e percebessem. Como Satanás, ele sempre está tentando tirar o homem da adoração a Deus. Não é? E muitas vezes ele faz isso oferecendo conquistas. E mais uma vez eu repito, ele está usando coisas justas aqui, mas está usando de maneira distorcida. Porque, preste atenção, é errado a gente conquistar as coisas? Não é. E como eu mostrei aqui, Jesus conquistaria
a glória de tudo, porque ele vai dizer quando ele ressuscita, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele realmente adquire toda a autoridade que Satanás está oferecendo para ele aqui. Então, conquistar as coisas que a gente conquista é justo, não é errado. Agora, é errado quando a gente torna essas conquistas o nosso objetivo de vida, porque aí a gente passou a adorar essas coisas. Ela passou a ser o nosso Deus. A gente passou a viver em função delas. E aí a gente começa a usar as coisas como um ídolo, como um Deus, o qual eu vivo para ele, eu sirvo a ele, eu busco a ele e ele passou a ser o meu objetivo de vida. Então Satanás, ele usa essas coisas para nos tirar da adoração a Deus. E mais uma vez eu repito aqui, né? A gente diz, mas é porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso conquistar isso. E muitas vezes esse trabalho nos tira da adoração. Satanás sempre está trabalhando de uma maneira, tentando tirar o homem da adoração a Deus. Porque ele sabe, meu amado e meu irmão, o quanto é algo necessário e importante nós estarmos adorando a Deus. Infelizmente, a adoração a Deus tem ficado cada dia que passa no meio da igreja. Estou falando da igreja, não estou falando do de fora, mas no nosso meio. Parece que isso tem sido menos importante para nós. E mesmo quando a gente tem a possibilidade, às vezes a gente escolhe outras coisas. E quando isso acontece, Satanás dá pulo de alegria, porque é só o que ele busca. Nos tirar dessa adoração. Nos tirar daquilo que nós nascemos para fazer. Nós fomos feitos por Deus com o propósito e com o intuito de servir a Ele e de adorá-lo. Quando a gente deixa de fazer isso, nós estamos quebrando aquilo que nós nascemos e fomos feitos para fazer. E Satanás sabe disso. Tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Aí eu lembro aqui do que o próprio Jesus falou em Mateus 16, 26, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tudo isso será teu. Basta que você me adore. Basta que você me sirva. Basta que você tenha outro Deus. É isso que ele está dizendo. Basta que você tenha outro Deus. Mas qual é a resposta de Jesus? Versículo 8. Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus está citando aqui Deuteronômio 6,13, né? E o que Jesus está dizendo, meu amado, é algo óbvio. É como diz aquela canção, né? Não tenho outro bem além de ti. Deus é o único que pode ser adorado. Não há outro. Não há outro além dele. Não há... Olha, a questão aqui é que alguém uma vez, eu estava falando que para essa pessoa, que Deus, ele exige adoração. Ele quer ser adorado. Aí a pessoa me perguntou assim, então Deus é uma pessoa que é carente? Né? Ele é aquela pessoa que você precisa me adorar, né? Um megalomaníaco. Não é. É que adorar a Deus é a única coisa justa que existe. Preste atenção, imagine o seguinte. Imagine que alguém está numa competição. Preste atenção, alguém está numa competição.
E aí alguém ganhou a competição, só que a medalha foi dada para o quinto colocado. Alguém decidiu que o quinto colocado ia receber a honraria. É justo? Sim ou não? Por que não? Porque tinha alguém na frente dele. Não é verdade? Tem alguém antes de Deus? Se não tem ninguém antes de Deus, por que eu vou dar honra a outro? Por que eu vou colocar outro na frente de Deus? Se não há ninguém na frente dele. Se Deus permitisse que outro fosse adorado no lugar dele, ele não seria justo. Porque eu estaria colocando alguém que não merece lá para receber a honraria. Então, adorar a Deus é a única possibilidade. Porque não tem ninguém acima de Deus. Nada e nem ninguém é mais importante. É por isso que Jesus está dizendo que ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele cultuarás. Mas as pessoas estão cultuando e pense na palavra cultuar aqui, não como um ritual religioso, mas pense na palavra cultuar aqui como serviço. Então as pessoas têm servido a outros, a bens, a dinheiro, a muitas coisas. Quando, na verdade, elas deveriam estar preocupadas em estar servindo a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não há outro que possa ser servido, que deva ser servido, a não ser Deus. E todas as vezes que a gente muda isso, né? A gente altera essa ordem, a gente está quebrando a ordem que Deus estabeleceu. Quando a gente passa a servir aos nossos objetivos, quando a gente passa a servir aos bens, ao dinheiro, enfim, a tudo, menos a Deus. A gente está quebrando o que Jesus está dizendo aqui. Ao Senhor teu Deus adorarás. Mas Satanás não parou por aí. Versículo 9. Em seguida, levou Jesus e colocou-o na porta mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão com as suas mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Aqui Satanás, ele faz outra coisa. Ele tenta de novo descredibilizar Deus, né? Se tu és o Filho de Deus, ele usa essa frase de novo. Só que agora, ele usa essa frase com outro intuito. E qual é o intuito agora? Colocar em xeque, pela palavra de Deus, o próprio cuidado de Deus. E aqui parece que está em xeque uma coisa que é o cuidado de Deus com a vida. Vamos pensar em Adão. Ok? Vamos pensar em Adão. O que Deus disse para Adão que aconteceria com ele se ele comesse do fruto? Certamente morrerá. Deus sabia que Adão ia comer? Sim. Mesmo assim, ele permitiu. Correto? Talvez aqui o que Satanás está falando é: Deus sabia que Adão ia comer, sabia que se Adão comesse ele iria morrer, e mesmo assim ele permitiu. Deus não está nem aí com a vida de ninguém. Talvez era isso aqui. Porque se você parar para pensar, ele está dizendo: olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui e vamos ver se Deus vai fazer contigo o que ele fez com Adão, deixar tu morrer.
Não é? O primeiro Adão ele deixou. Vamos ver se ele vai fazer isso contigo. Já que ele disse que tu é o filho de Deus, que tu é o filho dele, vamos ver se ele deixa tu morrer. Vamos lá, vai lá. Se joga daqui. Porque a palavra dele diz, aí ele está usando a Bíblia para tentar Jesus, né? Está usando a palavra de Deus para tentar Jesus. Na palavra dele está escrito que ele dará ordem aos anjos para não deixar você tropeçar. Então, se tu é filho de Deus, vamos ver se ele vai fazer contigo diferente do que ele fez com o primeiro Adão. O primeiro Adão, ele deixou morrer. Tá vendo a astúcia de Satanás aqui? Não só a audácia, mas a astúcia dele. Não é o interessante que ele descredibilizou, ou pelo menos tentou, né? Descredibilizar a palavra de Deus, mas aí ele usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Além dele ser alguém extremamente sagaz, ele ainda é contraditório, ele se contradiz. Porque ele tentou descredibilizar e aí ele usa a palavra para tentar. Ou tu crê na palavra ou tu não crê na palavra. Então ele é astuto de todas as maneiras. Se tu és o filho de Deus, será que ele vai cuidar de ti? Meus irmãos, Satanás ainda faz isso com a gente. E muitas vezes a gente acaba caindo nessa dele. Talvez na sua mente já tenha passado essa frase. Se Deus me ama, por que ele deixou que isso acontecesse? Se Deus realmente se importa comigo, se Ele cuida de mim, por que isso aconteceu? Por que Deus não realiza os meus sonhos, o meu coração? Tenho tantos projetos. Será que Deus realmente se importa comigo? Por que Deus permite eu passar por tanto sofrimento? Será que Ele cuida realmente dos seus filhos? Satanás ainda hoje coloca essa dúvida em nosso coração. Se tu és filho de Deus, por que tu está sofrendo? Ele não se importa contigo. E muitas vezes a gente cai nisso. De pensar essas coisas. De ter essas dúvidas no coração. Por que Deus permitiu isso? Será que Ele não está nem aí para mim? Por que ele permite tanto sofrimento? Mas Jesus responde a Satanás da seguinte maneira. Versículo 12. Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, mais uma vez, ele reafirma a palavra de Deus. Está escrito, foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele está citando aqui Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. No contexto aqui de Deuteronômio, capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, Deus está advertindo o seu povo a não seguir outros deuses e não obedecer outra palavra que não seja a palavra de Deus. Então, colocar Deus à prova aqui seria naturalmente estar fazendo isso. Dando ouvidos a outra palavra que não seja a própria palavra de Deus. Quem é que estava dizendo para Jesus para ele fazer isso? Se jogar lá de cima? Satanás. E se Jesus fizesse isso, ele estaria dando ouvidos a uma outra palavra que não era a palavra de Deus. Ele estaria tentando a Deus. E aí logo me veio na mente Moisés e o povo no Egito, no deserto.
Porque quantas e quantas vezes Moisés não deu ouvido à palavra do povo? Sendo que Deus já havia mostrado para aquele povo que Deus era com eles, que Deus cuidava deles. Mas o povo sempre estava duvidando. Não tem água, não tem comida, não tem pão, não tem carne, não tem... O povo estava sempre na murmuração e na reclamação. E Deus sempre demonstrando o seu cuidado por aquele povo. Mas Moisés sempre ouvindo a murmuração do povo. E foi por causa dessas coisas que o próprio povo de Israel, muitas vezes, depois que ele já estava na terra prometida, por causa de dar ouvidos à palavra de outros deuses, eles passaram a servir esses outros deuses e deixaram de servir a Deus. Por muitas vezes o povo fez isso. Meu irmão, o povo no deserto, ele testou a paciência e o favor de Deus. Não duvide de Deus. Não duvide do cuidado de Deus. Não permita que as circunstâncias da vida criem no seu coração a dúvida sobre o cuidado de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser crida e obedecida. A palavra de Deus não é para ser duvidada. Deus disse que cuidaria do seu povo. E ele faz isso. Nós só precisamos crer e obedecer a palavra dele. Deus não é para ser tentado. Deus é para ser crido e obedecido. E é isso que Jesus está respondendo para Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, por último, versículo 13. Tendo o diabo acabado tudo, ou todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. E, obviamente, né? Eu lembro logo aqui de Tiago, que diz o quê? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Significa dizer que Satanás deixou de tentar Jesus depois disso? Não. É tanto que o texto vai dizer que ele se retirou, se afastou dele até ocasião oportuna, até ele encontrar uma outra maneira, outra oportunidade de tentar Jesus. O Getsemane foi uma... quando Jesus está falando lá para os discípulos, Pedro, exatamente. Que é tanto que como é que Jesus se refere a Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Então ali naquele momento com os discípulos, o diabo usa Pedro para tentar Jesus, para fazer com que Jesus desista de ir para a cruz. Mas o fato é, e é aqui onde eu quero chegar, de fato, meu irmão, se nós resistimos ao diabo, ele fugirá de vós, ele fugirá de nós. Nós, talvez, não iremos saber quando ele irá investir contra a gente, mas a gente sabe como. E como é que ele irá investir contra nós? Da mesma maneira que ele investiu contra Jesus. Ele vai nos fazer, ou pelo menos tentar, nos fazer duvidar da palavra de Deus. Ele vai tentar fazer com que a gente siga na ordem não natural das coisas que Deus estabeleceu. Ele vai tentar nos impedir de adorar a Deus. E ele vai, meu irmão, nos fazer, ou pelo menos tentar, nos fazer duvidar do cuidado de Deus. Essas são as tentações que Satanás vai fazer vir sobre nós.
E ele vai fazer isso, ou pelo menos tentar fazer isso, nos nossos pontos de mais fragilidade. Aonde a gente é mais fraco. Então, se Satanás tentou Jesus dessa maneira e ele vai tentar a gente também da mesma maneira, me permita agora, para a gente finalizar, apenas lembrar o que nós aprendemos hoje. Então, o que a gente aprendeu hoje? Vocês estão conseguindo ver aí? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim de ver? O que está escrito aí? Se o inimigo tentou a Jesus, ele também irá nos tentar. Seja no início da nossa caminhada, seja no decorrer dela. Estejamos atentos às suas investidas contra nós. 2, pode ler. A palavra de Deus é o nosso manual. Nela contém os padrões. E nós somos o seu povo. E devemos seguir o padrão de Deus. Deus estabeleceu uma ordem. E essa ordem não pode ser quebrada. 3. Deus é o único que se deve servir e adorar. Nada pode se colocar em primeiro lugar. Nada vem antes dele. Deus é aquele que é o único que deve ser adorado. É o único que deve ser servido. Nós não devemos nos esforçar para tentar servir outras coisas senão Deus. Ele é aquele que vem antes de todas as coisas. É por isso que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua... Exatamente. Nada vem antes de Deus. E por último... Deus não se prova. Nele cremos e obedecemos. Cremos em sua palavra e seu cuidado. Obedecemos a sua vontade pela sua palavra. Deus não é para ser provado. Deus é para ser crido e obedecido. É assim que se porta o povo de Deus. E aí, só para não deixar aqui em aberto, porque alguém pode dizer: ah, mas tem um camarada lá, um juiz lá do Antigo Testamento que provou Deus. Vocês lembram dessa história? Ou não lembram? Que ele disse: olha, se é o Senhor mesmo que está falando, né, faz com que todo ao redor dessa folha tenha água e só não tenha na folha. E aí Deus fez. Aí ele disse: agora faz o contrário. Só tem água na folha e não tem água nada ao redor. Vocês lembram disso? Dessa história? Eu tô lembrado, é o nome da pessoa. Isso. Isso. Exatamente. Só que o fato de Deus ter feito aquilo não significa dizer que Deus aprova. Ali é uma demonstração da incredulidade daquele cara. E a gente não deve querer ser incrédulo como ele. Ali é só para mostrar o quanto ele não creu no que Deus havia dito. E ele precisou provar isso. Quando Deus diz também em Malaquias: provai-me nisso, ele não está autorizando uma prova, ele só está demonstrando o quanto o povo naquele momento era incrédulo. Porque precisava provar o que Deus estava prometendo. Deus não é para ser provado. Deus é para ser crido e obedecido. Amém? Não permita que Satanás enche o seu coração e enche a sua mente com essas tentações. Estejam firmes e vigilantes e fortaleçam-se no Senhor para que Satanás não encontre brechas nas suas áreas mais fracas. Estejam com o Senhor e Ele vos fortalecerá. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Gideão.
Gideão. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós queremos te dar graças e agradecer a ti, Senhor, por mais esse momento juntos, pela exposição e ensino da tua palavra, e nos ajuda, Senhor, a resistirmos às tentações do inimigo. Pai, que a tua palavra sempre seja a nossa fortaleza. É nela, Deus, que nos baseamos, é por ela que nós vivemos e é ela que nos sustenta. Então, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, para que possamos verdadeiramente te servir da maneira como o Senhor deseja que a gente assim faça. E uma vez te servindo, que nós possamos estar fortalecidos em ti para resistir às ciladas e às tentações de Satanás. Nos abençoa e nos fortalece, esse é o nosso pedido, e leva-nos, Senhor, em paz para as nossas casas, abençoados, edificados, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal venha nos acontecer. Esse é o nosso pedido e esse também, Senhor, desde já é o nosso agradecimento. Muito obrigado por tudo. Em Cristo Jesus, oramos, te bendizemos e agradecemos, hoje para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor ao seu irmão. Amém.